Dizem que no competitivo mundo da aviação comercial de hoje, a disputa entre as comissárias de voo para conseguir a cobiçada rota para o Brasil é incrivelmente acirrada. O fascínio é tão grande que algumas chegam a se matricular em cursos de português, preparando-se para a eventualidade de serem escaladas para essa rota. Afinal, trabalhar nesse trajeto oferece não apenas a chance de conhecer praias paradisíacas, mas também a oportunidade de construir laços com os charmosos e calorosos homens brasileiros. A protagonista da nossa história de hoje é uma comissária de bordo francesa, famosa entre seus colegas por ser tão atlética quanto deslumbrante. Em um dia que parecia ser apenas mais uma jornada normal de trabalho, ela de repente desmaiou e caiu no chão da aeronave. Em meio ao desespero, um homem brasileiro correu até ela e, diante de todos os passageiros atônitos, desabotoou sua blusa. No entanto, ela estava completamente paralisada. O que exatamente aconteceu? Meu nome é Claire, sou uma comissária de bordo nascida e criada em Paris. Voar pelo céu sempre foi o maior sonho da minha infância. Trabalhar livremente acima das nuvens, tendo o vasto céu azul como meu escritório e viajando pelo mundo era a definição de felicidade absoluta para mim. Ainda me lembro vividamente da sensação da minha primeira vez em um avião, aos 15 anos de idade. Parecia que eu estava caminhando sobre nuvens macias de algodão. Por isso, decidi me tornar comissária de bordo. E até hoje, após 5 anos de dedicação a essa carreira, nunca me arrependi da minha escolha, nem por um único segundo. Aquele dia começou como qualquer outro. Era um voo de longa duração, de Paris com destino ao Rio de Janeiro. Embora fosse uma jornada exaustiva de muitas horas, era uma rota com a qual eu estava perfeitamente familiarizada. Troquei algumas palavras amigáveis com meus colegas e fiz meu check-up de saúde rotineiro antes do embarque. Sempre confiei muito na minha resistência física. Minha saúde de ferro me permitia lidar com voos longos de forma confortável, e isso era algo do qual eu me orgulhava profundamente. Claire, você está impecável hoje, como sempre, disse Marie, a chefe de cabine, com um sorriso caloroso. Respondi com um sorriso radiante. Obrigada! Quando aterrissarmos, mal posso esperar para experimentar uma daquelas famosas clínicas de massagem e spa de frente para a praia de Copacabana que me recomendaram no Rio. O voo começou sem nenhum contratempo. Tudo fluía com a normalidade de sempre. A decolagem suave, o serviço de refeições meticuloso e as vendas do duty free. No entanto, o pesadelo começou quando já havíamos ultrapassado a metade do caminho sobre o Oceano Atlântico. Enquanto eu preparava bebidas na galley, cozinha do avião, senti uma pontada súbita e aguda em um dos lados do meu peito. A princípio, tentei racionalizar, pensando que fosse apenas fadiga acumulada. Tentei respirar fundo várias vezes, mas a dor, em vez de ceder, tornou-se lancinante. Você está bem, Claire? Perguntou Sophie, minha colega, com a testa franzida de preocupação. Meu peito está doendo um pouco, respondi, notando que minha própria voz tremia incontrolavelmente. Naquele exato instante, a sensação era a de que alguém invisível estava esmagando meu tórax com uma força brutal, impedindo o ar de entrar. A cada tentativa de inspiração, eu sentia como se uma lâmina afiada perfurasse meus pulmões. O rosto de Sophie começou a embaçar e focar repetidamente. O cenário ao meu redor começou a girar de forma vertiginosa. Claire, a voz de Sophie soava abafada, como se viesse de um túnel distante. Tentei desesperadamente me apoiar no carrinho de bebidas, mas meus braços se recusaram a obedecer. Senti minhas pernas cederem e, como uma boneca de pano, desabei no chão acarpetado da cabine. Minha respiração tornou-se incrivelmente curta, rasa e rápida. Era exatamente a sensação de estar me afogando, lutando para respirar debaixo d'água. Minha consciência começou a se esvair. Meus pulmões simplesmente pararam de funcionar em sua capacidade total. Temos algum médico a bordo? Há uma emergência médica. O aviso ecoou pelos alto-falantes de toda a aeronave. Enquanto minha mente lutava contra a escuridão iminente, eu ainda podia ouvir o murmúrio de pânico e a agitação dos passageiros. Em qualquer situação normal, seria o meu dever intervir, acalmar a todos e liderar a situação.
Mas agora eu era a vítima impotente que precisava de salvação. Não sei ao certo quanto tempo se passou, apenas ouvia vozes distantes chamando meu nome, passos apressados e fragmentos de conversas caóticas. Tragam a máscara de oxigênio, rápido! Era a voz de Marie, carregada de desespero. Senti o plástico frio da máscara tocar meu rosto, mas a simples tentativa de puxar o oxigênio era uma tortura agonizante. Meus pulmões pareciam estar cheios de chumbo derretido. Minha consciência estava por um fio e um pensamento aterrorizante cruzou minha mente. É assim que eu vou morrer? Lembrei-me da conversa fútil que tive com Marie antes da decolagem. Eu nem tive a chance de ir ao spa no Rio de Janeiro e minha vida vai acabar assim, no meio do nada? Foi então que, rompendo a barreira do pânico geral, ouvi a voz de um homem, clara, profunda e imponente. Com licença, afastem-se. Eu sou médico e especialista em medicina ancestral. O tom dele era calmo, mas irradiava uma autoridade inquestionável. Através da minha visão turva, a silhueta de um homem se ajoelhou ao meu lado. Ele era brasileiro, com traços fortes e olhos intensos. Imediatamente, ele começou a examinar meus sintomas com uma agilidade impressionante. É um pneumotórax hipertensivo. Precisamos aliviar a pressão pleural imediatamente ou os órgãos vitais colapsarão, diagnosticou ele com absoluta confiança. Ouvi o burburinho cético de minhas colegas. Medicina ancestral? Médico? Isso é seguro? Naquele momento crítico, a hesitação era palpável. Na Europa, práticas holísticas e medicinas ancestrais muitas vezes são vistas com desconfiança, mas o meu estado não permitia o luxo de debates sobre preconceitos ocidentais. Se eu não intervir agora, ela vai morrer em minutos, declarou ele com uma firmeza cortante. Embora eu estivesse quase apagando, pude ver vagamente quando ele abriu um estojo médico de couro e retirou uma agulha longa e espessa, uma ferramenta que combinava seu treinamento médico com sua prática. Enquanto minhas colegas ainda paralisavam na dúvida, ele não hesitou. Suas mãos avançaram e ele começou a desabotoar minha blusa do uniforme na frente de todos. "Espere! O que você está fazendo?" gritou Marie, tentando intervir. "Não temos tempo para pudores", foi a resposta seca e resoluta dele. Ele abriu minha camisa, expondo a área do meu peito afetada. Pude sentir os olhares em choque dos passageiros e a total perplexidade da tripulação. Mas as mãos do brasileiro não tremeram. Ele localizou com precisão cirúrgica o espaço intercostal exato. "Vai ficar tudo bem", ele sussurrou em inglês, com um tom incrivelmente suave. Naquele segundo de lucidez, senti uma paz inexplicável. Havia uma mistura de autoconfiança extrema e um calor humano reconfortante em seus olhos. Sem perder um milésimo de segundo, ele inseriu a agulha profundamente no meu peito. A dor inicial foi aguda, mas quase instantaneamente foi seguida por um som de psh, o som do ar aprisionado escapando. Imediatamente a sensação de sufocamento começou a se dissipar, como se um bloco de concreto de 1 tonelada tivesse sido levantado do meu tórax. A cada nova respiração, o oxigênio fluía livremente para os meus pulmões. Senti a vida, quente e vibrante, retornando ao meu corpo. Minha visão finalmente clareou e pude ver os rostos pálidos, porém aliviados, ao meu redor. Ela está respirando. A cor dela está voltando. A voz de Sophie estava embargada de lágrimas e alegria. Um suspiro coletivo de alívio varreu a cabine, seguido por uma onda de aplausos dos passageiros. O homem, no entanto, permaneceu ajoelhado, com os olhos fixos nos meus sinais vitais. "Obrigada", consegui sussurrar, com a voz fraca. Ele sorriu, um sorriso largo e reconfortante. "Meu nome é Matheus, sou médico integrativo." O nome Matheus ecoou na minha mente repetidas vezes. Ele dominava técnicas que uniam o rigor da medicina moderna à sabedoria da cura ancestral latino-americana. Mas, naquele instante, a única verdade que importava era que a precisão daquele homem havia me resgatado das garras da morte. Após os primeiros socorros, o comandante decidiu prosseguir com a rota original até o Rio de Janeiro. Minha condição estava estável, mas Matheus não saiu do meu lado por um segundo sequer.
Ele monitorava meu pulso constantemente, fazendo perguntas suaves para garantir que eu não sentisse mais dor. Suas mãos eram quentes e seu olhar exalava uma sinceridade profunda. Assim que aterrissarmos, você precisará ir direto para um hospital. O que fiz foi uma intervenção de emergência, mas você precisa de exames de imagem e tratamento adequado, explicou ele. Eu apenas assenti, confiando cegamente nele. Quando finalmente tocamos o solo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, uma equipe de paramédicos e uma ambulância já nos aguardavam na pista. Minhas amigas se despediram de mim com expressões chorosas. Matheus tomou a frente, explicando em português fluente e com terminologia clínica exata tudo o que havia ocorrido e o procedimento que realizou, entregando o caso aos paramédicos. Eu posso acompanhá-la? Ele perguntou ao socorrista. O senhor é parente da paciente? O socorrista perguntou de volta. Houve uma breve pausa, afinal éramos completos estranhos até poucas horas atrás. Mas Matheus respondeu sem vacilar. Fui eu quem realizou a descompressão torácica no voo. Pode ser que a equipe médica no hospital precise de mais detalhes. E assim, ele subiu na ambulância comigo. Ainda me lembro vividamente do calor da mão dele segurando a minha durante todo o trajeto pelas ruas vibrantes do Rio de Janeiro até o hospital. Embora eu estivesse exausta, o rosto dele ficou gravado na minha memória. Eu não tinha ideia, mas aquele encontro ditado pelo destino estava prestes a mudar a trajetória da minha vida para sempre. O momento em que ele abriu minha camisa e perfurou meu peito não apenas salvou a minha existência, ele me entregou as chaves de uma nova vida. Olhando para o rosto do homem que surgiu quando eu estava à beira do abismo, finalmente me permiti adormecer, embalada pelo som das sirenes. Quando abri os olhos novamente, a primeira coisa que vi foi o teto branco e esterilizado do quarto de hospital. A desorientação inicial logo deu lugar à realidade, quando uma dor residual no peito me fez lembrar de tudo. A asfixia agonizante no avião e o estranho que me salvou. Ao virar a cabeça lentamente, vi um homem dormindo encolhido em um pequeno sofá no canto do quarto. Era Matheus. Ele passou a noite inteira aqui? Pensei, chocada. A luz do sol da manhã carioca entrava pela janela, iluminando seu rosto. Mesmo adormecido, ele transmitia uma aura de serenidade e força. Um sorriso involuntário surgiu nos meus lábios. Era difícil conceber que alguém sacrificaria sua noite de sono para cuidar de uma completa desconhecida estrangeira. Em Paris, o ritmo individualista tornaria isso impensável. Seria esse o famoso calor humano e o acolhimento da cultura brasileira da qual eu tanto ouvia falar? Ou seria apenas uma virtude única do homem chamado Matheus? O farfalhar dos lençóis quando me movi o despertou. Imediatamente, ele se levantou e veio até a beira da cama. Você acordou. Como está se sentindo? Sua voz ainda mantinha aquele tom profundo e reconfortante. Estou bem melhor, graças a você. Não sei como agradecer, respondi, notando que minha voz estava muito mais rouca do que eu esperava. Matheus serviu um copo de água e me entregou com um sorriso. Seus níveis de oxigênio no sangue ficaram perfeitamente estáveis durante toda a noite. Pode relaxar agora. Foi então que reparei que ele ainda vestia a mesma roupa do voo. Sua camisa estava amassada e leves olheiras marcavam seus olhos, mas isso em nada diminuía seu charme. Você ficou aqui a noite toda? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ele deu de ombros, sorrindo de forma tímida. Imaginei que, estando em um país estrangeiro e internada sozinha, as coisas poderiam ser assustadoras. Aproveitei para ajudar com a burocracia do hospital também. Logo descobri que ele não apenas velou meu sono, mas também lidou com a recepção, traduziu meus documentos, cuidou do acionamento do seguro de saúde internacional e assinou os formulários necessários. Para uma paciente francesa que não falava uma palavra de português, isso teria sido um pesadelo. Ele resolveu tudo sem reclamar. Muito obrigada. Eu realmente não sei como poderei retribuir tudo isso, eu disse emocionada. Ele balançou a cabeça suavemente. Como alguém cuja vocação é cuidar da saúde e do bem-estar dos outros, fiz apenas o que meu coração e meu juramento mandaram.
Horas mais tarde, o quarto foi invadido por um turbilhão de perfumes franceses. Minhas colegas de tripulação entraram segurando um buquê magnífico de flores tropicais. Sophie, Marie e Juliette estavam com os olhos vermelhos e correram para me abraçar. Mateus, que esteve ao meu lado o tempo todo, curvou-se educadamente e se afastou para dar espaço às minhas amigas, demonstrando uma delicadeza ímpar. Ainda não consigo acreditar que aquele brasileiro bonitão abriu sua camisa e enfiou uma agulha no seu peito na frente de todo mundo, sussurrou Sophie, que tinha visto tudo de camarote. Foi literalmente como uma cena de um filme de Hollywood. Elas me contaram cada detalhe do caos que eu não vi. A coragem de Mateus ao assumir a responsabilidade e a sua precisão milimétrica as deixaram maravilhadas. Durante os dias da minha internação, Mateus me visitava religiosamente no mesmo horário. Às vezes, ele trazia sucos naturais de frutas amazônicas cupuaçu, açaí, maracujá. Em outras, trazia água de coco gelada, dizendo que era fundamental para a minha hidratação e recuperação holística. Ele até descascava frutas frescas para mim. Preciso monitorar se a expansão pulmonar voltou ao normal. Como fui o responsável pelos primeiros socorros, faço questão de acompanhar até a alta, justificava ele. Suas palavras atenciosas e seu cuidado constante faziam meu coração bater descompassado. O cenário parecia saído de um romance. Se você não agarrar esse homem, eu agarro, brincou Marie no meu ouvido, me fazendo corar violentamente. Mas sendo sincera comigo mesma, eu estava adorando cada minuto da atenção dele. Na noite anterior à minha alta, juntei toda a coragem que me restava e disse a ele: Mateus, você é meu salvador. Por favor, deixe-me pelo menos pagar um jantar para agradecer adequadamente. Ele deu um sorriso de lado, charmoso. Nesse caso, prepare-se para experimentar a verdadeira culinária brasileira. E esse foi o prelúdio do nosso primeiro encontro. Nosso primeiro jantar juntos aconteceu no dia seguinte à minha saída do hospital. Mateus me levou a um restaurante maravilhoso no charmoso bairro de Santa Teresa, que exalava o aroma autêntico da comida local, com uma vista deslumbrante do rio à noite. Eu já havia provado pratos em restaurantes brasileiros em Paris, mas a explosão de sabores tradicionais ali era incomparável. Ele pediu uma moqueca de peixe e me explicou pacientemente os ingredientes: o azeite de dendê, o leite de coco, o coentro, e me ensinou a comer misturando a farofa e o pirão. No Brasil, a comida é comunhão. Compartilhar uma refeição é a nossa forma de demonstrar que nos importamos e que consideramos o outro como parte da nossa família, explicou ele enquanto servia o meu prato. O afeto, em suas palavras, era contagiante. Entre garfadas e taças de vinho, fomos nos conhecendo mais profundamente. Mateus possuía uma clínica de terapias integrativas e medicina ancestral no arborizado bairro do Jardim Botânico. Ele me contou que, após se formar na Faculdade de Medicina Tradicional, decidiu mergulhar nas práticas curativas dos povos originários do Brasil e na fitoterapia. Sua filosofia era de que integrar o conhecimento biomédico com a sabedoria milenar do alinhamento energético e botânico oferecia uma cura mais profunda aos pacientes. Como vocês enxergam as terapias alternativas e holísticas lá na Europa? Ele perguntou curioso. Para ser totalmente honesta, a maioria dos ocidentais, inclusive eu antes disso tudo, acha que a medicina não convencional é um mistério, às vezes até charlatanismo. Mas depois que a minha vida foi salva pelas suas mãos e pelo seu conhecimento, percebi o quão ignorantes são os nossos preconceitos. O que você faz é incrível. Minhas palavras francas o fizeram rir gostosamente. Mateus, então, descreveu sua rotina. Acordava de madrugada para meditar diante do mar, dedicava o dia aos seus pacientes na clínica e frequentemente viajava para o interior ou para a floresta para estudar plantas e ervas com comunidades locais. Havia uma paixão contagiante em sua voz. Para ele, tratar alguém não era apenas curar a carne, mas realinhar o espírito, um aspecto que a medicina alopática ocidental frequentemente ignora. O corpo e a mente são um só. Se a alma está doente, o corpo grita. A cura real só acontece quando restauramos o equilíbrio entre ambos, disse ele.
Eram conceitos profundos, ditos com uma simplicidade encantadora. No final do jantar, ele perguntou quanto tempo mais eu ficaria no Brasil. Devido a um incidente médico, a companhia aérea me concedeu uma licença de recuperação prolongada. Originalmente, eu planejava ficar no Rio por 2 dias e depois talvez voar de volta. Mas a internação mudou as regras do jogo e o mais importante, me colocou no caminho daquele homem. Eu não estava disposta a deixar essa oportunidade escapar. Tenho vários dias livres agora. Você aceitaria ser meu guia turístico pelo Rio de Janeiro? Perguntei, sentindo meu rosto esquentar. O sorriso dele se alargou, com o maior prazer. Na volta para o meu hotel em Copacabana, senti um frio na barriga que eu não sentia desde a adolescência. O que eu sentia por Matheus já ultrapassava a barreira da gratidão. Eu estava fascinada por ele. O tom suave de sua voz, a maneira protetora com que agia, sua inteligência e, claro, a coragem implacável que teve para me salvar, tudo isso invadia meus pensamentos. Quando entrei no lobby do hotel, minhas amigas voaram em cima de mim, ansiosas por detalhes. Contei a elas o quão atencioso e inteligente ele era. Então você acabou de voltar de um encontro romântico com o seu curandeiro gato? Provocou Sophie com um sorriso malicioso. Não foi um encontro, foi um jantar de agradecimento. Me defendi, embora minhas bochechas ruborizadas me traíssem. Curandeiro? Terapeuta holístico? Ele te salvou. Mas será que lá na França ele seria considerado um médico de verdade? Questionou Marie, exibindo o típico ceticismo europeu. Lá os conselhos médicos nem reconhecem isso direito. Aquela insinuação me incomodou profundamente. Matheus salvou a minha vida com precisão técnica. Desmerecê-lo só porque ele abraça a medicina ancestral é uma tremenda arrogância. Não me importa o rótulo que deem a ele, o fato indiscutível é que estou viva por causa dele, retruquei, com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. No dia seguinte, Matheus pontualmente me buscou no hotel. O passeio que se seguiu foi mágico. Ele me levou para conhecer a grandiosidade do Cristo Redentor, o passeio de bondinho no Pão de Açúcar, a boemia pulsante da Lapa com seus arcos e a calmaria exuberante do Jardim Botânico. Estar com Matheus era mergulhar na alma do Brasil, muito além dos guias turísticos. O brasileiro cultiva algo muito precioso, chamado acolhimento. É uma energia invisível de empatia, de abraçar o próximo, de dividir a alegria, ele explicava. E eu via isso em cada esquina. Desde o garçom no quiosque, que nos dava uma porção extra de bolinhos de bacalhau só por simpatia, até a paciência infinita das pessoas em me ajudar com palavras soltas em português. E, acima de tudo, o acolhimento estava no jeito como Matheus cuidava de mim. Era a personificação desse calor humano. No final da tarde, enquanto me deixava no hotel, ele fez um convite inesperado. Amanhã, você gostaria de conhecer a minha clínica? Gostaria de lhe mostrar na prática como a medicina integrativa funciona. Aceitei na hora, morrendo de curiosidade sobre o mundo que ele tanto amava. Quando anunciei os planos no quarto do hotel, a reação das meninas foi cômica. Você vai deixar ele colocar ervas ou agulhas em você? Não tem medo? Arregalou os olhos Sophie. E aqueles chás amazônicos que dizem ter um gosto horrível. Torceu o nariz Marie. Apesar do preconceito delas, eu mal conseguia dormir de ansiedade para o dia seguinte. A clínica de Matheus no Jardim Botânico era um oásis de tranquilidade. Limpa, arejada, com um aroma delicioso de palo santo e lavanda. Nas paredes, pôsteres detalhados da anatomia humana misturavam-se com mapas de pontos de energia, meridianos e estantes repletas de frascos de fitoterápicos e livros de medicina tradicional e moderna. Matheus começou a me explicar os pilares da sua prática, desde o diagnóstico pelo pulso e iridologia até a aplicação de ventosas, massagem bioenergética e a prescrição de tinturas amazônicas. A medicina convencional ocidental foca em silenciar o sintoma com remédios sintéticos. Nós focamos em investigar a raiz do desequilíbrio e usar os elementos da natureza para ajudar o corpo a se curar, ele explicou. Fazia total sentido. Para minha surpresa,
naquela tarde, Matheus convidou a mim e as minhas colegas para um lanche no charmoso pátio da clínica, regado a pão de queijo quentinho e sucos naturais. A princípio, o clima estava tenso pelo ceticismo delas, mas o carisma gentil e a paciência de Matheus rapidamente quebraram o gelo. Quando a Claire caiu daquele jeito no voo, eu entrei em pânico. Ela sempre foi a mais saudável de nós, comentou Marie. Pessoas com biótipos magros e altos podem ter uma predisposição fisiológica a sofrer alterações na pressão da pleura, especialmente lidando com a constante despressurização das cabines em voos intercontinentais, detalhou Matheus de forma extremamente profissional. A explicação científica exata dele fez as sobrancelhas das minhas amigas se erguerem em sinal de respeito. Elas então começaram a bombardear Matheus com perguntas sobre as dores ocupacionais da nossa profissão e ele respondeu a todas com maestria. A atmosfera mudou completamente. Sophie, em especial, começou a jogar todo o seu charme francês para cima dele. Se eu passar mais tempo no Rio, posso ser sua paciente VIP? Perguntou ela, inclinando-se com uma voz doce e sedutora. Foi como se uma pontada, desta vez não física, mas emocional, atingisse o meu peito. Ciúmes. Um ciúme ardente e incomodativo. Ver Sophie flertando com Matheus me fez perceber, sem sombra de dúvidas, que eu estava completamente apaixonada por ele. Para o meu alívio, Matheus respondeu à investida de Sophie com extrema educação e polidez, sem dar qualquer brecha. Durante toda a conversa, os olhos dele sempre voltavam para mim. E toda vez que nossos olhares se cruzavam, ele me dava aquele sorriso quente que fazia meu estômago despencar. Na hora das despedidas, ele se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Você está livre amanhã à noite? Quero te levar a um lugar muito especial." Eu balancei a cabeça freneticamente, aceitando. Naquele instante, não havia mais dúvidas. Minha admiração havia se transformado em um desejo avassalador de ficar com ele o máximo de tempo possível. Os dias que se seguiram foram como um roteiro de cinema. Todas as manhãs ele me mandava mensagens de bom dia, garantindo que eu estava bem, e à tarde, após seus atendimentos, ele me levava para desbravar os tesouros escondidos do Rio. A recuperação de um trauma médico severo, que deveria ser terrível, transformou-se nas melhores férias da minha vida, graças à dedicação dele. Nosso vínculo aprofundava-se a cada pôr do sol. Em uma manhã, enquanto tomávamos o café da manhã no hotel, Sophie, de repente, começou a massagear o próprio pescoço, fazendo caretas de dor. Ai, essa minha dor crônica no ombro e pescoço. Cada voo deixa isso pior. Marie, sem pensar duas vezes, sugeriu: "Por que você não pede para o doutor maravilhoso da Claire dar uma olhada? Se ele ressuscitou a Claire no ar, com certeza resolve um torcicolo." Sophie pareceu cética, mas intrigada. A verdade é que todas nós sofríamos com o impacto dos voos exaustivos. Dores nas costas, insônia devido ao fuso horário, pernas inchadas. Considerávamos isso os ossos do ofício. "Se quiserem, eu falo com ele. Tenho certeza de que ele ajudaria", ofereci. Quando liguei, Matheus não só topou, como ficou entusiasmado em poder provar os benefícios da medicina integrativa e ancestral para europeias tão desconfiadas. No dia marcado, minhas 3 colegas e eu pegamos um táxi até a clínica num misto de curiosidade e apreensão. Será que vai doer? Será que ele vai usar agulhas gigantes? As dúvidas preenchiam a viagem. Eu sorria, apenas confiando plenamente no talento do homem que eu amava. Na clínica, Matheus nos recebeu impecavelmente. Ele explicou didaticamente como o estilo de vida nômade, o ar recirculado dos aviões e a manutenção de posturas estáticas bloqueavam a fluidez da circulação sanguínea e energética, gerando inflamações. Sophie foi a primeira cobaia, seu problema cervical era antigo. Matheus avaliou seu pulso e palpou a musculatura tensa do seu pescoço. A tensão aqui está cristalizada. Os músculos ao redor da cervical estão sofrendo espasmos. Vou aplicar pedras quentes de basalto da Amazônia com óleo de copaíba e fazer uma liberação miofacial, disse ele. Sophie cerrou os olhos, temendo a dor,
mas os movimentos de Matheus foram mágicos. Minutos depois, a expressão rígida de Sophie derreteu-se. Meu Deus, não dói nada. Na verdade, é a sensação mais relaxante que já tive, murmurou ela, maravilhada. Depois, ele aplicou ventosaterapia, deixando os clássicos círculos vermelhos nas costas dela. Marie gargalhou, dizendo que Sophie parecia uma joaninha gigante, mas quando Sophie levantou e girou o pescoço 360 graus, sem uma pontada de dor pela primeira vez em anos, o choque foi geral. A próxima foi Marie, com uma dor crônica no tornozelo, sequela de uma torção antiga agravada pelos saltos altos da companhia aérea. Matheus preparou um cataplasma, um emplastro morno, feito com uma mistura de ervas nativas e óleo de andiroba, conhecido por seu brutal poder anti-inflamatório. Em seguida, usou técnicas de osteopatia sutil para realinhar a articulação. Por fim, Juliette, que sofria de enxaquecas devastadoras, recebeu uma massagem focada em pontos de acupressão na cabeça e bebeu uma infusão calmante de passiflora e mulungu. A postura de Matheus durante todo o processo foi irretocável, focado, respeitoso e comunicativo, traduzindo cada passo do tratamento. O resultado final deixou as três em choque absoluto. Sophie sentiu o ombro leve como uma pluma. Marie podia girar o pé sem fisgadas e a cabeça de Juliette estava completamente limpa. Ao sair, Sophie apertou a mão de Matheus com reverência. Isso é bruxaria da boa. Na França, os ortopedistas só me davam analgésicos fortes que destruíam meu estômago. Você achou a raiz do problema. É um gênio. Ele sorriu humildemente. As medicinas devem se complementar. A ocidental para as urgências, a integrativa para a manutenção da vida. No trajeto de volta, o carro estava eufórico. Qualquer traço de deboche europeu havia sido varrido do mapa. Sophie estava extasiada. Claire, esse homem é um espetáculo. Inteligente, lindo, mãos de fada. Se vocês não estão juntos oficialmente, eu vou investir pesado, disparou ela. O comentário fez meu coração gelar. O medo de perder, Lu, me consumiu. Nós não colocamos rótulos ainda, mas o que temos é muito profundo, eu respondi, em um tom territorial que eu nem sabia que possuía. Sophie levantou as mãos em rendição, rindo. Tudo bem, não vou cruzar a linha. Mas preste atenção, um homem desses é como um bilhete premiado da loteria. Não o deixe escapar. Naquela mesma tarde, Matheus me levou para caminhar pelo aterro do Flamengo, com a vista espetacular da Baía de Guanabara. Comentei sobre o sucesso que ele fez e sobre o interesse aberto de Sophie por ele. Matheus parou de andar, virou-se para mim e segurou meu rosto com as duas mãos, olhando fundo nos meus olhos. Claire, desde o segundo em que olhei para você no chão daquele avião, os meus olhos não enxergam nenhuma outra mulher no mundo, ele declarou, com uma voz aveludada que me fez derreter. À noite, sentados à beira-mar, tomando caipirinhas, ele pegou minha mão com firmeza. Não precisamos de palavras. Nossas almas haviam se reconhecido, mas a sombra da realidade logo se aproximou. Meu período de recuperação no Brasil estava se esgotando e a ideia de voltar para Paris me causava uma angústia física. Enquanto eu arrumava minhas malas no hotel, meu telefone tocou. Era o departamento médico da companhia aérea. Meu coração acelerou. Senhorita Claire, a voz da médica-chefe soava fria e corporativa. Revisamos o laudo do seu pneumotórax e conversamos com especialistas. O risco de uma recidiva do colapso pulmonar em um ambiente de constante alteração de pressão atmosférica, como a cabine de um avião, é inaceitavelmente alto. O chão se abriu sob meus pés. Recomendamos que você suspenda os voos permanentemente e seja transferida para o serviço de solo. Você não poderá voar como tripulante por tempo indeterminado. Quando a chamada terminou, fiquei olhando para a parede do quarto, em choque. Perder os céus era perder uma parte vital da minha identidade. Se eu não posso voar, o que farei da minha vida? Sussurrei, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto,
como se sentisse minha dor através do espaço, uma mensagem de Mateus brilhou no celular. Esteja pronta às 20h, tem uma surpresa. Tentei engolir o choro e me arrumei. Ele me levou a um restaurante sofisticadíssimo na Urca, encravado na base do Pão de Açúcar, com o mar batendo suavemente nas rochas abaixo de nós. Durante o jantar, desabei e contei a ele a terrível notícia. Chorei o luto de perder a carreira que amava. Mateus ouviu com a empatia de um curador de almas. Claire, a vida tem uma forma curiosa de nos tirar de caminhos confortáveis para nos empurrar em direção ao nosso verdadeiro destino. Às vezes, as portas se fecham para que possamos ver paisagens muito maiores, disse ele, com uma sabedoria ancestral brilhando no olhar. Após a sobremesa, ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Meu coração parou. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado deslumbrante. Se eu não tivesse rompido sua camisa naquele voo, você talvez não estivesse sentado aqui hoje. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não apenas salvei a sua vida, você deu sentido à minha. A voz dele tremia levemente, carregada de emoção pura. Claire, você aceita caminhar ao meu lado para sempre? Aceita construir uma nova vida comigo aqui no Brasil? As lágrimas que caem do meu rosto agora eram de uma alegria avassaladora. O céu havia me rejeitado, mas a terra havia me oferecido um porto seguro muito mais valioso. Eu assenti compulsivamente. Sim, 1000 vezes sim. A notícia de que eu não voltaria para Paris decolou como um foguete entre as minhas amigas. Houve choque inicial, mas depois lágrimas de felicidade genuína. Vocês parecem ter sido roteirizados por Hollywood, emocionou-se Sophie no aeroporto, antes de embarcar de volta para a França sem mim. O destino é algo inegável. Os primeiros 6 meses da minha nova vida no Rio de Janeiro foram um turbilhão. A maior barreira, sem dúvida, era o idioma. Eu passava horas em cursos intensivos de português. Paralelamente, comecei a trabalhar na clínica de Mateus, usando meu inglês e francês fluentes para atuar como tradutora e consultora para pacientes estrangeiros que vinham de fora buscar os milagres das terapias integrativas brasileiras. Posteriormente, graças ao meu background de comissária, consegui um cargo de gestão numa agência de turismo médico focada em bem-estar holístico no Rio. A adaptação ao clima tropical, aos costumes intensos e efusivos dos brasileiros e ao trânsito caótico foi amenizada pela paciência infinita e o amor incondicional de Mateus. Passei meu primeiro Natal e Réveillon no calor do verão carioca, pulando as 7 ondas em Copacabana com a família maravilhosa dele, que me acolheu como uma verdadeira filha. Os preparativos para o casamento ocorreram de forma mágica. No início, meus pais em Paris ficaram aterrorizados ao saber que a filha se casaria com um homem que conheceu em uma emergência e se mudaria para a América do Sul. Mas, através de inúmeras chamadas de vídeo, a gentileza e o caráter íntegro de Mateus derrubaram os muros da língua. No dia em que meus pais desembarcaram no Rio para o casamento, eu estava apavorada. No entanto, o encontro das duas famílias foi a síntese perfeita da palavra acolhimento. A mãe de Mateus me abraçou forte e, através de mim, como intérprete, disse aos meus pais: meu filho não trouxe apenas uma noiva, ele trouxe um anjo europeu para iluminar nossa casa. O choque cultural transformou-se em comédia e amor. Meu pai lutando para comer pão de queijo e os pais de Mateus arranhando um bonjour e bienvenue esforçado. O amor não precisa de tradutores, minha filha. Minha mãe me disse, com os olhos marejados. O nosso casamento foi uma fusão espetacular. Taças de champanhe francês brindando ao lado de caipirinhas de limão ao som de bossa nova. Nas cadeiras dos convidados, lá estavam Marie, Sophie e Juliette, que conseguiram tirar licenças especiais das rotas aéreas apenas para me ver subir ao altar. Durante os votos, sob a brisa morna do rio, eu disse a ele: você salvou o meu fôlego, apenas para me tirar o fôlego todos os dias com o seu amor. Este é o nosso novo começo. Mateus beijou minha mão e respondeu: você caiu dos céus diretamente para os meus braços e eu nunca mais vou soltá-la. A nossa história virou uma lenda na minha antiga companhia aérea.
O Boletim Interno publicou um artigo chamado Destino Traçado a 30 mil pés. O romantismo em meio à emergência, contando como uma aeromoça e um médico se apaixonaram na fronteira entre a vida e a morte. Hoje, atuo não apenas na gestão da clínica, mas dou palestras ajudando ocidentais céticos a entenderem e abraçarem os incríveis benefícios da fitoterapia brasileira e do alinhamento corporal integrativo. Ver os preconceitos deles derreterem, assim como os meus um dia derreteram, é extremamente gratificante. Recentemente, caminhando de mãos dadas com Matheus pelo calçadão de Ipanema, no exato aniversário do dia daquele voo fatídico, olhei para as luzes da cidade refletidas no oceano escuro. Às vezes, o evento mais aterrador das nossas vidas é, na verdade, um portal para a nossa maior bênção, não é, Sussurrei? Ele apertou minha mão sorrindo de orelha a orelha. A nossa jornada juntos mal começou, meu amor. Perdi o privilégio de voar entre as nuvens, é verdade. Mas ao encontrar o homem que seria a âncora e as velas da minha vida, descobri uma imensidão de felicidade enraizada aqui mesmo, em solo brasileiro. Uma vida nova e esplêndida se abriu para mim e ter Matheus ao meu lado nessa caminhada é a cura mais perfeita que eu jamais poderia ter recebido.